Vamos começar a aula 4. Essa aula vai até geografia, geral. Aula de número 4. As eras geológicas. Eras geológicas, eras geológicas. Vamos começar pela Cenozoica, Terciário, Quaternário. Terciário, Quaternário. Vamos marcar com P e Quaternário com P. Período. Na era quaternária, Holoceno. 11.000 anos. Pleistoceno. 1.000 vezes 1.000 anos, portanto, o que acontece nesse período que estamos destacando aqui, né? Ocorrência das grandes glaciações, atuais continentes e oceanos, aparecimento do homem, seres vivos que hoje existem. Isso no período quaternário. Agora vamos fazer a divisão do período terciário. Ainda na Cenozoica, né, nós vamos ter ainda terciário. E aí vamos estar colocando as características dos anos. Piloceno, 12.000 anos. Mioceno, 23.000 anos. Oligoceno, 35.000 anos. Eoceno, 55.000 anos.
Paleoceno, 70 mil anos. Todos eles já destacados na casa dos 1000 anos. Nesse período terciário, o início do surgimento das grandes cadeias montanhosas ocorreu no terciário. A origem das bacias petrolíferas do Oriente Médio e Califórnia. Extinção dos répteis gigantescos. Rochas sedimentares e vulcânicas. Portanto, aí já são as eras geológicas divididas em período, né? Período, tempo e característica. Agora nós vamos colocar a era mesozoica. Mesozoica. Estamos falando de era para não confundir as coisas. Vamos ter períodos Cretáceo, Jurássico, Triássico. Em um período de 135 mil anos, 180 mil anos, 220 mil anos. Nesse período mesozoico, nós vamos ter intensa atividade vulcânica durante o Cretáceo, formação das grandes bacias petrolíferas, existência de grandes répteis, no caso dos dinossauros. O clima era mais quente do que o atual. Estamos voltando no tempo. É o que dá para se observar nessa aula. Agora nós vamos para o período para a era paleozoica. Era paleozoica, vamos ter Permiano, Carbonífero, Devoniano, Siluriano, Ordoviciano, Cambriano. Bem, os nomes não seriam nada se não fosse o tempo 270 mil, 350 mil, 400 mil, 430 mil, 430 e 490 mil. Portanto, aqui
490, 430, 400, 350 e 270. Característica da era paleozoica. Lembrando que foi de 270 mil a 490 mil anos. Do hemisfério sul, como é o caso do Brasil, glaciações no hemisfério sul, surgimento dos países dos primeiros répteis nos últimos períodos, formação de grande reserva de calcário, existência de grandes florestas de criptogramas que, quando soterradas, deram origem aos grandes depósitos carboníferos do hemisfério norte. Portanto, na era paleozoica, e vamos entrar em outras eras. Preste atenção e veja as anotações que estamos colocando. Proterozoica, Algonquiano, Arqueano. Portanto, na era proterozoica, os períodos eram Algonquiano e Arqueano. Durou exatamente mais de 2 milhões de anos. Formação das rochas ígneas ou magmáticas. Formação dos primeiros escudos, dando origem a embasamento cristalino. Ocorrência de uma glaciação no final pré-cambriano. Surgimento das primeiras plantas. Existência de 2 continentes, Ártico e Indo-Afro-Brasileiro. Vamos continuar, apesar do calor da tarde, né? Erazoica, início da Terra, que é o período, né? 4,5 milhões de anos. Foi nessa era que ocorreu o resfriamento da Terra e os minerais solidificados formaram as primeiras rochas. A ausência de vida, formação de rochas magmáticas. Portanto, as eras geológicas se desenvolveram de 4,5 milhões até 11 mil anos. Vamos entrar agora no assunto que vai dar exatamente para esses minutos de aula. Estrutura
interna da Terra. Nas últimas décadas, fixou-se o modelo teórico predominante aceito sobre a origem da Terra. Segundo ele, o planeta teria se formado pela agregação de poeira cósmica, aquecendo-se, depois por meio de violentas reações químicas. Essa teoria de origem por agregação também se aplica a agentes de Mercúrio, Vênus e Marte. Portanto, vamos à origem da agregação. Origem da agregação. Aí a gente faz a pergunta: de onde veio a vida, né? A agregação de poeira cósmica foi provocada por colisões incessantes motivadas pela atração gravitacional há cerca de 4,7 bilhões de anos. 4,7 bilhões de anos. Um negócio muito difícil de se calcular, né? O aumento da massa agregada e da gravidade catalisou o impacto de corpos maiores. A dissipação da energia cinética provocada pelas colisões liberou calor, ativando o aquecimento dos materiais do planeta. O aumento da força gravitacionais possibilitou a retenção de gases formados pelos impactos e a constituição de uma atmosfera primitiva. O envoltório atmosférico primordial atuou como isolante térmico, criando um ambiente no qual se processou a fusão dos materiais terrestres. Os elementos mais densos e pesados, como o ferro e o níquel, migraram para o interior. Os mais leves localizaram-se nas proximidades da superfície. No lugar onde o calor era maior, ocorria processo de diferenciação magmática. Materiais com pontos de fusão diferentes separaram-se dos menos densos, ascenderam até a superfície, distinguindo-se do magma. Surgiram os embriões dos continentes ancestrais, que se expandiram lentamente por agregação de novos materiais. De acordo com o modelo atualmente aceito, a estrutura interna da Terra é composta de 3 camadas dispostas de forma concêntrica: a crosta superior e inferior, o manto e o núcleo. Portanto, vamos ter a crosta da Terra, o manto e o núcleo. Mais ou menos como se vê aqui nesse desenho, né? Nesse desenho. O conhecimento acerca da estrutura geológica da Terra deve muito ao estudo de propagação das ondas sísmicas geradas pelos terremotos. Com o auxílio de sismógrafos é possível medir a velocidade dessas ondas. Um núcleo distante milhares de quilômetros de qualquer possibilidade de observação é a camada menos conhecida do nosso planeta. Sabe-se que ela é constituída de níquel e ferro. Acredito que o núcleo interno apresente temperatura similar da superfície solar e que se encontre em estado sólido devido às pressões imensas quase que submetidas. O núcleo externo provavelmente é líquido. O movimento dos seus materiais parece ser responsável pela formação do campo magnético que envolve a Terra. O manto ou a ionosfera é constituído por magma, material incandescente em estado pastoso. O movimento desse material forma uma célula de convecção que gera atrito permanente com a crosta. A pressão exercida pelo magma é responsável por perturbações geológicas na crosta, tais como terremoto e vulcanismo. A camada inferior
da crosta apresenta constituição basáltica, com predomínio dos elementos silício e magnésio, cima. Sobre os oceanos não existe a crosta superior e a crosta inferior exibe profundidade de apenas 6 km. Por isso as ilhas oceânicas são predominantemente basálticas. Na parte superior da crosta, cuja espessura varia de 30 km a 50 km, predomina o silício e o alumínio, Cial. As rochas que constituem granitos, ligmatitos, basálticos sedimentares, assemelham-se a que afloram na superfície. A crosta ou litosfera é uma camada descontínua, formada por placas tectônicas delgadas e rígidas que flutuam sobre o substrato magmático do manto. Rochas. Para facilitar o estudo da estrutura geológica e do relevo, torna-se dispensável certo conhecimento sobre as rochas e a sua formação. A rocha é um agregado constituído por um ou mais minerais com determinada composição química. Tal agregado, que pode ser cristalino ou não, constitui a crosta terrestre. De acordo com sua gênese, origem, as rochas são classificadas em 3 grandes grupos: magmáticas ou ígneas, sedimentares ou estratificadas, metamórficas ou cristafolianas. Então, magmáticas, sedimentares, inorgânicas, orgânicas, químicas, metamórficas. Então, a partir daí, vamos desenvolver cada uma delas. As rochas magmáticas ou ígneas são aquelas que provêm do resfriamento do magma, segunda camada da Terra em direção ao centro. Tal resfriamento pode ocorrer na superfície formando rochas extrusivas, exógenas ou vulcânicas, como o basalto, o diabásio e o diorito. Em profundidade formam-se as rochas intrusivas ou plutônicas, com o granito e o cianito. Sedimentares ou estratificadas resultam da precipitação química, da deposição de detritos de outras rochas e do acúmulo de detritos orgânicos. A deposição desses materiais sedimentos formam as rochas sedimentares e, portanto, depósito sedimentar. Conforme o tipo de material que lhe dá origem, as rochas sedimentares podem ser classificadas em inorgânicas, areia, arenito, argila e seixo. Orgânica, calcário, recife de coral, por acúmulo de detritos orgânicos de animais, hulha pela transformação de plantas soterradas em períodos geológicos remotos. Químicas, salgema, cloreto de sódio, depósito em áreas onde possivelmente houve águas do mar. Metamórficas ou cristafoliana são formadas pela metamorfose, transformação das rochas pré-existentes. Por consequência, as rochas metamórficas podem se derivar tanto de rochas magmáticas como de sedimentares. Uma e outra sofrem transformações mediante a atuação do agente especial, como a pressão e a temperatura. O mármore, resultado da transformação do calcário, gneiss do granito, estão entre os melhores exemplos de rocha metamórficas. Portanto, estudar a geografia exige, né?
Estrutura geológica do Brasil. Estrutura geológica do Brasil. Escudos antigos. Escudos antigos. Bacias sedimentares. Dobramentos modernos. Dobramentos modernos. Portanto, vamos na estrutura geológica do globo terrestre. A geologia reconhece três tipos de estrutura: os estudos antigos, as bacias sedimentares e os desdobramentos. Portanto, os escudos antigos, né? Com um erro de grafia aqui. Os escudos antigos é o primeiro que nós vamos estar destacando. Corresponde aos primeiros núcleos de rochas que afloram desde o início da formação do crust terrestre. São formados por rochas magmáticas plutônicas, geralmente datadas da era pré-cambriana primitiva. Rochas metamórficas, originadas do material sedimentar antigo, do Paleozoico e anterior, que sofreu grandes alterações. Os escudos antigos sofreram ação de vários fenômenos geológicos, que entre eles rejuvenescimento, isso é, a retomada da erosão nas formas de relevo, já sensivelmente trabalhado anteriormente. A retomada da erosão, por exemplo, pode dar-se em virtude das variações climáticas. As áreas de escudo antigos são também denominadas de maciços antigos, lembrando, entretanto, que esse termo é utilizado em geomorfologia, no sentido descritivo, quando se refere à área montanhosa, que abrange extensas regiões que foram parcialmente erudidas. Constitui exemplo de escudos maciços antigos, o escudo canadense, o das Guianas, o brasileiro, Monte Apalache nos Estados Unidos, entre outros. Bacias sedimentares. Corresponde à depressão dos escudos que, através do tempo geológico, foram preenchidos com detritos ou sedimentos. Detrito e sedimento pode ser de diferente origem: fluvial, marinha, glacial, eólica, lacustre e vulcânica. Além disso, o processo de deposição de sedimento ocorre em diferentes eras geológicas: paleozoica, mesozoica e cenozoica. Cumpre lembrar que nos dias atuais ainda ocorre o processo de sedimentação. É o que se verifica, por exemplo, no Pantanal mato-grossense, quando o rio Paraguai transborda, fica depositado sedimento na área inundada. São exemplos de bacias sedimentares: a amazônica, do meio norte, Maranhão e Piauí, do Pantanal, do Pará e do São Francisco, as grandes planícies centrais dos Estados Unidos, a bacia do Peru e muitas outras. É na estrutura sedimentar que ocorreram ou pode ser encontrados fósseis vegetais e animais que dão origem ao carvão mineral e ao petróleo. São ainda grandes indicadores para a geologia da idade dos terrenos. Dobramentos modernos. Corresponde a grande curvamento de forma côncava e convexa que apareceram na crosta terrestre, resultante da ação de forças tectônicas e que deram origem às altas cadeias montanhosas. Formaram-se recentemente na era Cenozoica. Os exemplos típicos são as montanhas rochosas, localização na porção oeste dos Estados Unidos e Canadá, a Cordilheira do Himalaia na Ásia e os Andes na América do Sul, os Alpes na Europa e a cadeia do Atlas na África do Norte. Em virtude de sua formação recente, por não estarem bem consolidadas, as rochas das áreas de desdobramento moderno surgem alguns vulcões. É o caso do Monte McKinley, no Alasca, no Monte Rainier, 4.392 metros, nos Estados Unidos, cidade de Washington, o Aconcagua, nos Andes e de muitos outros. Deve-se também destacar
de maiores altitudes do globo terrestre são encontradas em quais tipos de formação? Os tempos de atuação dos agentes erosivos, água, vento, variação de temperatura, geleira, etc., não foi suficiente para provocar grande desgaste no mesmo. Monte Everest, de 8.848 metros, é um grande exemplo. As bacias geológicas do território brasileiro. Com as noções adquiridas anteriormente, podemos agora estudar as bases geológicas do território brasileiro. Dos 3 tipos de estruturas geológicas existentes no globo terrestre, o território brasileiro possui 2 a saber: os escudos ou maciços antigos e as bacias sedimentares. Em nosso território não existe dobramentos modernos, isso é, cadeias dobradas em tempo recente. Existem antigos escudos bastante desgastados e bacias sedimentares. Desse modo, podemos dizer que o território brasileiro, do ponto de vista geológico, é bastante antigo. Os escudos ou maciços antigos no Brasil correspondem a cerca de 36% da área total do território brasileiro. São divididos em 2 grandes porções: o escudo das Guianas, ao norte do território, o escudo brasileiro, que abrange a porção centro-oeste, centro-oriental do território brasileiro. As suas partes, o seu afloramento, recebe o nome de escudo ou núcleo, como pode ser observados nesse mapa, né? As bacias sedimentares abrangem 64% do território brasileiro e estão representadas pelas grandes bacias: Amazônica, Meio Norte, Paranaica, São Franciscana, Central e Pantanal, e pequenas bacias, Recôncavo e Bacia Litorânea. Os escudos cristalinos. As formações arqueozoicas. Dos 36% da área total do território brasileiro, que constitui terreno pré-cambriano, cerca de 32% são constituídos pela afloração das formações arqueozoicas. São as de maior antiguidade geológica. As rochas datadas de Arqueozoico formam no Brasil um embasamento cristalino, ou complexo cristalino, ou ainda, segundo vários autores, o complexo brasileiro. Entre as várias rochas que o compõem, destaca-se o primeiro, o grande, e na área ocorrendo ainda mecanismo, mármore, cianito, quartzo e outros. No fim da Arqueozoico, o território foi afetado pelo diastrofismo florenciano, o qual provocou grande desdobramento, dando origem à Serra do Mar e da Mantiqueira. Portanto, aqui vamos ver escudo das Guianas, escudo do Brasil Central, bacia sedimentar amazônica, bacia sedimentar do Maranhão, escudo atlântico, dobramento Brasília, dobramento atlântico, bacia sedimentar do Pará e dobramentos modernos. Formações proterozoicas. Formações bacias sedimentares de grande
Grande extensão. Formações proterozoicas. Essas formações ocupam 44%, 3,92% do território brasileiro. Possuem rochas metamórficas, como é o caso do mármore, do micaxiste e do quartzo. Os terrenos proterozoicos no Brasil possuem grande importância econômica, pois neles se localizam importantes recursos minerais. É o caso do minério de ferro e manganês em Minas Gerais, Amapá, Mato Grosso e Pará, do ouro em Minas, de pedra preciosa e semi-preciosa na Serra do Espinhaço e da Chapada Diamantina, do níquel em Goiás, da bauxita em Minas Gerais, da cassiterita em Rondônia e muitos outros mais. No fim do Proterozoico ocorreu outro movimento orogênico importante, foi o diastrofismo urodiano, o qual provocou o dobramento que deram origem à Serra do Espinhaço, Minas Gerais e a Chapada Diamantina na Bahia. No Siluriano era Paleozoico, ocorreu o diastrofismo caledoniano, que deu origem ao dobramento da Serra do Mar e da Mantiqueira. Bacias sedimentares. Essas formações geológicas ocupam a maior parte do território brasileiro. A sua área está calculada em 5,5 milhões de quilômetros quadrados, o que corresponde a aproximadamente 64% do território. Em virtude de cidades geológicas velhas, terrenos arqueozoicos e proterozoicos encontram-se bastante erodidos ou desgastados, estando reduzidos de modo geral a montanhas e planaltos de pequenas altitudes. Bacias sedimentares de grande extensão. A Amazônica do meio norte abrange Maranhão e Piauí. Do Paraná, o Paranaica abrange grande porção da região sul. E oeste do estado de São Paulo, São Francisco ou São Franciscana e do Pantanal, Mato Grossense. Bacias sedimentares de pequena extensão. A do Recôncavo Baiano, a do Recôncavo Tucano, produtora de petróleo. As costeiras é de compartimento de planalto. Essas últimas devem ser entendidas como sendo formações sedimentares que se alojaram em compartimentos de planalto. É o caso da bacia sedimentar de Curitiba, de Taubaté, de Resende do São Paulo, entre outras. Vamos continuar com complexos geoeconômicos do Brasil. Em 1967, Amazônia, Nordeste
do Sul. Complexo geoeconômico do Brasil. Vamos ver o mundo, o Brasil e suas divisões em áreas econômicas. A divisão geoeconômica do Brasil surgiu em 1967, feita pelo geógrafo Pedro Bichas Geiser, sendo a proposta de estudo do Brasil a partir de 3 regiões: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Nessa divisão, ao contrário do que ocorre com a do IBGE, os limites das regiões não coincidem com os estados. Significa que um estado pode ter parte do seu território em uma região e parte em outra. É o caso do Maranhão e de Minas Gerais. No Brasil, notava a diferença na ocupação histórica dessas 3 imensas regiões. Nordeste foi a primeira região a ser plenamente ocupada e explorada desde o primórdio da colonização no século XVI, com as plantações de cana-de-açúcar. Já o Centro-Sul começou a ser efetivamente ocupado após a mineração no século XVIII e principalmente com a economia cafeeira, a chegada de imigrantes e industrialização, fato que ocorreram a partir do final do século XIX. E a Amazônia foi a última grande região do país a ser ocupada, processo que ainda se encontra em andamento. Quer dizer, ainda hoje se encontra em andamento o processo da ocupação da Amazônia. O ritmo desigual de desenvolvimento do país marcado cada vez mais pelo maior crescimento da região sudeste, atingiu um ponto crítico na década de 50. Esse fator levou o governo federal a criar superintendência de desenvolvimento regional. Sudã, Sudesul, Sudeco. Bem, como era feita essa divisão, né? Sudã aqui, Sudene aqui no Nordeste, Sudeco aqui e Sudesul aqui. Portanto, essa era feita a divisão dos complexos geoeconômicos do Brasil. Vamos terminando a nossa aula de hoje, aula de número 4. Vamos continuar o assunto na aula 5, porque realmente são 20 aulas de geografia, portanto, temos que chegar lá nessas aulas. Portanto, não perca nenhuma das aulas, se inscreva no canal. Vamos continuar em nossa próxima aula sobre os complexos geoeconômicos do Brasil. Portanto, um pouco cansado nessa aula, mas na próxima aula viremos com mais força, se Deus quiser. Até a nossa próxima aula. Até o nosso próximo vídeo, aqui mesmo no canal.
Fiquem todos com a proteção de Deus.